Estamos na gravação de um vídeo no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver, né? Esse é o versículo 1 que alerta ali. Talvez Paulo está falando e aqueles homens da lei estão empolgados de fora, dizendo que não estão falando com ele, porque eles são escritores, porque eles são praticantes da lei, eles acreditam que estão mais certos que os outros, então eles estão ali empolgados. Mas Paulo abre o seu entendimento aqui dizendo: eu falo é com vocês que usam a lei, que escrevem a lei, que estão aí dizendo que praticam a lei, né? A vida de vocês pelo evangélico não é uma vida boa, né? Que vocês não respeitam a mudança de lei, que vocês não respeitam a transformação da vida entre a vida e a morte, entre a lei e a graça. Então Paulo diz: eu falo é com vocês, né? E o versículo 2 diz: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, né? Então, quer dizer, a mulher deve manter um grande respeito pelo marido enquanto ele estiver vivo, trabalhando para dar sustento a ela, para manter a família, né? Mas aqui diz que depois que o marido morrer, ela está livre, ela pode casar com quem ela quiser, ela pode trabalhar, ela pode fazer o que ela quiser. Ela que é a chefe da casa, o marido morreu, ela que é a chefe da casa, não é isso? Então diz aqui que morto o marido, está livre da lei do marido, né? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido, né? O nome dela vai ser anunciado por todos na rua. Aquilo é uma mulher nada, aquilo é uma vagabunda, aquilo é uma adúltera, aquilo é uma irresponsável, né? O marido estando vivo, ela fazer esse tipo de coisa, ela perde o seu valor. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será chamada adúltera, né? Será chamada de mulher de respeito. As pessoas consideram que aquela mulher, ela respeitou o marido dela durante a vida que esteve com o seu marido, era uma mulher trabalhadeira, era uma mulher honrada, era uma mulher, né, aí, amada por todos, porque ela tinha compromisso na sua vida com o seu marido. Então não será chamada
adúltera, né? Se for do outro marido, né? Assim, meus irmãos, veja que a comparação agora é entre a lei e a graça. Assim, meus irmãos, também vós está assim mesmo, assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, não é assim mesmo? Vocês estão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, observando esses versículos, como vem do primeiro aí até o versículo 4, né? Do primeiro até o versículo 4, meditando aqui nessas palavras, observamos acerca da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, desses pregadores todos que estão pregando no Brasil, que estão construindo templo, cobrando dízimo e cobrando para pregar, e cantando música, dizendo que é para adorar a Deus, e cobrando milhões e milhões de dinheiro, porque esse chamado Evangelho domina no mínimo um quarto do dinheiro do Brasil, né? Porque eles são milionários, porque eles são ricos, porque eles têm o melhor avião, têm o melhor carro, têm a melhor fazenda. Isso é considerado como adúlteros, como prostitutas. Eles são considerados como sem valor para Deus. Ninguém dá mais valor. O que eles vão ouvir é ser chamado de ladrão, é ser chamado de vagabundo, é ser chamado de mentiroso, porque é isso que eles estão fazendo no mundo. Como é que eles pegam a vassoura, levam para o monte, ora nessa vassoura, e depois vendem essa vassoura, e diz que a vassoura dessa custa 300, custa 200, porque eles oraram, e quando eles barrer a casa, esse demônio vai sair de dentro desta casa, porque a pessoa comprou aquela vassoura e eles orou naquela vassoura, e aquela vassoura tem poder para expulsar o demônio. Né? Pega um caroço de feijão, como na pandemia teve um que vendeu feijão de R$1.000 a R$100. Para aqueles que não tinham nada, que já estavam caindo de fome, que não tinham dinheiro mesmo, era R$100. Para aqueles que eram ricos, que podiam comprar, era R$1.000. E as pessoas fizeram preocupação, se esforçaram, mas muitas pessoas tiveram esse caroço em casa para se alimentarem desse caroço de feijão, para se protegerem da pandemia do coronavírus. E muitos acabaram morrendo com essa fé, acreditando nessa mentira, acreditando nessa ganância desses homens, acreditando nesta maneira de pregar, nesse tipo de evangelho que Paulo disse lá no capítulo 1 de Gálatas, versículo 8, diz: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. Veja que o Paulo não concorda com este evangelho que está pregando no Brasil.
não concorda com essa maneira de que eles estão fazendo para destruir as vidas, né? A palavra do Senhor, que permanece para sempre, ela não sai da boca destes homens com santidade, ela não sai da boca destes homens com amor, ela não sai da boca destes homens para que as pessoas voltem para suas casas felizes, porque eles usam o livro de Malaquias e lê o livro de Malaquias, pega o 8 e o 9, chama as pessoas de ladrona, chama as pessoas de amaldiçoada e no final pede o dízimo dessas pessoas. Se as pessoas não tiverem o dinheiro, é considerado como ladrões, considerado como e a pessoa trabalhou mais seus pais, mais sua mãe, foi bons meninos, bons filhos, e toda a vida viveu, mas ouviu esses homens, sentiu aquele desejo de ficar no meio deles, e vai para o meio deles, e quando vai para o chamado culto deles, às vezes não tem condição para dar nenhuma contribuição, nem dízimo, nem oferta, nem nada, porque tem pessoas que não contribuem com nada, não dá dízimo, não dá oferta, não dá nada, porque o que ganha é para comer. Se pudesse, dava tudo também. Essas pessoas, toda terça-feira, toda quinta-feira e todo domingo, vêm para casa com o nome de ladrão. Continua estando lá porque está dizendo que é Deus que está dizendo que aquela pessoa é ladrão. Mas diz que quem está dizendo é um cão guloso. Isaías 56 anos diz: estes cães são gulosos, não se pode faltar, eles são pastores que nada compreendem, cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância. Por causa da ganância, eles deixam de pregar o evangelho e pregam ódio, e prego mentira, e prego engano, para que as pessoas voltem para suas casas, não alegre porque foi adorar a Deus, mas voltem para suas casas com o coração fechado, coração partido, coração magoado, porque nunca pegou nada de ninguém, nunca roubou, mas volta para suas casas como ladrão. E ladrão de quem? Que roubou a Deus. E ninguém consegue roubar a Deus. Nós somos criatura de Deus, nós somos casa de Deus, o Espírito de Deus habita em nós e nós somos verdadeiramente livres. Deus nos livrou, Deus nos deu vida, Deus nos deu amor, Deus nos santificou, sem dízimo, sem oferta, sem dar carro, sem dar casa, sem dar fazenda, só por amor. Eu disse que Cristo nos amou de graça, não cobrou nada, né? Gálatas 3, capítulo 5, diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torne-vos a voltar a um jugo de servidão, a um domínio de homem, a viver nestes tempos, sendo chamado de ladrão, sendo chamado de amaldiçoado, nesses tempos, né? Então, quer dizer, no capítulo 3, no seu versículo 13, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Quando Cristo faz isso, isso não custa dinheiro. Então, eu quero agradecer aqui a minha oportunidade, que Deus possa abençoar a vida de cada um e abrir o entendimento para que as pessoas possam entender que não é quando dá um carro, que não é quando dá um dízimo, que não é quando dá uma oferta, mas sim quando crê no nosso Senhor Jesus Cristo e sabe que só Ele é o Salvador de todas as coisas. E não pastor, e não bispo, e não apóstolo. Isso vai continuar roubando e mentindo, mas Deus está no controle de todas as nossas vidas e nós não precisamos de fazer nada para ser salvo. Deus salvou de graça por amor que Ele tem em cada um de nós, em nome de Jesus.